Professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender sobre adição e subtração. Se você ainda não pegou o seu caderno, vai lá, dá pausa no vídeo e bora pro vídeo para a gente poder estudar, beleza? Sim, galera. Pensa aí, o nosso amigo Antônio, ele tem uma sorveteria na cidade de Palmas, que é a capital do estado do Tocantins, certo? E nessa sorveteria tem alguns sabores que são mais consumidos. Então nós temos que observar qual é a quantidade de litros de sorvetes que foi produzidas aí no último semestre da nossa sorveteria. Araticum, Buriti, Tucumã e Cagaita. Então os sabores aí que foram feitos. Qual é a quantidade total de litros de sorvete de Buriti e Cagaita produzidos aí no último semestre? Então eu trouxe aqui que Buriti foram produzidos 27.560 litros e Cagaita 19.687 litros. E se eu quero saber a quantidade total, então quer dizer que eu estou juntando esses termos. Falando em termos, nós temos na adição dois termos, sempre o primeiro e o segundo. Esses termos são chamados de parcela, então eu estou somando as parcelas ou juntando as parcelas. E o nosso resultado é chamado de soma ou total. Eu tenho então 0 mais 7, 7. 6 mais 8, isso então é igual a 14. Lembrar que o 14, eles são 4 dezenas e uma centena. Por quê? Porque nós estamos na casa da dezena. Então, o nosso 1, nós vamos fazer uma troca com a centena. 6 mais 5, 11, mais aquele 1 que nós fizemos a troca, então, 12. Esse 12 centenas, isso é a mesma coisa que fazer uma troca por uma unidade de milhar e 2 centenas. Nós temos 9 mais 7, 16, mais 1 que nós fizemos a troca, 17. Esse 1 do 17, nós vamos fazer uma troca por uma dezena de milhar. 2 mais 1, 3, mais o 1, 4. Então, nós temos 47.247. Esse foi o total aí, então, de frutas produzidas entre Buriti e Cagaitas. Continuando, então, nós temos quantos litros de sorvete de Tucumã e de Araticum foram produzidos no total. Então, vamos lá. Tucumã foram produzidos 109.689 litros e Araticum 75.890 litros. Nesse caso, então, eu tenho 9 mais 0, 9. 8 mais 9, eu tenho, então, 17. 7 dezenas. E o 10, eu vou fazer uma troca por uma centena, certo? Então, eu tenho 8 mais 6, 14. Mais aquela uma centena, eu tenho 15 centenas. Só que 10 centenas é uma unidade de milhar. Então, eu fiz uma troca de novo. 9 mais aquela uma, 10. Mais 5, 15. 10 unidades de milhares é igual a uma dezena de milhares. Então, eu fiz outra troca. 7 mais 1, 8. E 1, nós continuamos com 1. Gente, lembrar o seguinte, que quando nós fizemos essa troca, por quê? Porque nós não conseguimos colocar dois números dentro de uma unidade só. Beleza? Galera, então o total produzido aí foi 185.579 litros, certo? Continuando, então, nós temos aí Joana estuda no 6º ano B, em sua escola, há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Qual é a ideia de adição aí que nós estamos nesse problema? Lembrar que nós estamos com a ideia de juntar os termos, ou seja, nós estamos juntando o número de meninos com o número de meninas para dar aí o total de alunos dessa escola. 8 mais 6, então eu tenho 8 unidades, mais 6 unidades, eu tenho 14 unidades. Eu faço uma troca, então eu tenho uma dezena e 4 unidades. 5 mais 3, 8, mais aquela uma dezena, eu fico com 9. E 5 mais 3, 8. 894. 894, então, é o total de alunos dessa escola, beleza? Mais uma ideia de adição, então, nós tínhamos que 894 alunos foram matriculados aí estavam matriculados na escola de Joana. Então, se aumentar 87 novos alunos, quantos alunos a escola passará a ter, então? 4 mais 7, então eu tenho 11. Uma unidade, eu faço uma troca por uma dezena, o restante dos 10 que sobraram.
9 mais 1, 10, mais 8, 18. 18 dezenas, eu coloco 8 dezenas aqui e 10 dezenas que sobraram, eu vou fazer então uma centena, uma troca. 8 mais 1, 9, 981. Então, ficou aí um total de 981 alunos. Continuando, então, nós temos as propriedades da nossa adição. Então, nós temos que, se a gente somar 9.875 mais 1.347, nós vamos ter que é 11.222. Só que se nós somarmos 1.347 mais 9.875, que é o contrário, nós teremos o mesmo resultado. Então, o que nós conseguimos tirar de base aí dessas informações? Que, independente das parcelas, da ordem que as parcelas são apresentadas, não vai alterar o nosso resultado, beleza? Então, nós temos aí que os nossos resultados serão sempre iguais. Isso é chamado de propriedade comutativa, beleza? Então, nós temos aí a nossa próxima propriedade. Galera, observe, então, nós temos aí alguns cálculos. Esses cálculos nós vamos começar analisando a primeira linha. Então, eu tenho 45 mais 17, entre parênteses, mais o 18. Lembrar o seguinte, galera, quando eu estou fazendo esse cálculo, eu estou resolvendo primeiro o que tem dentro do parênteses. Então, se eu resolver primeiro o que tem dentro do parênteses, eu vou ter 62 mais 18, que é igual a 80. Observe aqui no nosso segundo caso que nós temos o 45 mais, entre parênteses, o 17 mais 18. Resolvendo, então, eu tenho 45 mais 35, que também é 80. O que isso nós conseguimos tirar aí de proveito? Que quando nós realizamos a adição dos termos dentro do parênteses, depois a adição de um terceiro termo, não importa a ordem que nós vamos realizar essa adição, sempre vai ter o mesmo resultado, certo? Galera, a pergunta A diz o seguinte: as parcelas destacadas entre parênteses nas adições de cada linha no quadro são iguais? Em cada linha destacadas entre parênteses estão aqui, ó. Essa adição aqui é 62, essa adição que está entre parênteses é 35. Elas são iguais? Não, não. Então a gente já sabe que não. Quando isso acontece, independente da ordem que nós somamos os fatores, nós chamamos isso então de propriedade associativa da adição. E por último, aí nós temos a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro na adição sempre é o zero. Se eu pegar 947 mais zero, isso vai ser igual a 947. Agora, se eu pegar 0 mais 947, ele também vai ser igual a 947. O que essa propriedade diz para a gente? Que qualquer parcela que eu somar com zero, eu vou ter o mesmo resultado, e os resultados da parcela aí sempre é uma parcela diferente de zero. Isso é chamado, então, o zero é o elemento neutro da adição. Beleza, galera? Então, agora, nós vamos relembrar aí o Antônio da sorveteria. Lembra que ele tinha os sabores de sorvetes que ele tinha produzido aí no último semestre pela sorveteria? E nós vamos analisar alguns casos. Quantos litros de sorvete de Buriti Antônio deveria produzir a mais para que a quantidade fosse a mesma que o sorvete de Tucumã? Então, eu já trouxe aqui, ó, a quantidade de Buriti foi 27.560 e a quantidade de Tucumã foi de 109.689. Lembrar o seguinte, como nós queremos saber quantos litros foram produzidos a mais, basta a gente fazer, então, Tucumã menos Buriti. Nós temos que, quando nós estamos falando na subtração, nós temos alguns termos. A primeira parte da nossa conta, os primeiros números, são chamados de minuendo. O nosso segundo número é chamado de subtraindo. Nós temos que lembrar o seguinte, que o minuendo ele nunca pode ser menor que o subtraindo. Ou seja, o primeiro número aqui sempre tem que ser o maior, certo? E nós, como resultado final, nós temos diferença ou resto. Galera, então vamos lá. 9 menos 0, 9. 8 menos 6, 2. 6 menos 5, 1. 9 menos 7, 2. 0 menos 2 não tem como. Pego, então, faço uma troca com a centena de milhar, ela fica valendo 0. Lembra que uma centena de milhar é 10 dezenas de milhar. 10 menos 2, 8. E 82.129 litros devia ter sido produzida a mais aí, então. Certo?
Continuando, então, nós temos a relação fundamental. Então, nós acabamos de falar que o minuendo ele tem que ser maior que o subtraendo, mas nós também sabemos que o minuendo menos o subtraendo é a diferença, só que nós temos uma nova relação, que se nós não temos o minuendo e nós precisamos determinar, nós temos a diferença, temos o subtraendo. Basta a gente somar, então, o subtraendo com a diferença. Vamos pegar um exemplo aqui. Se o subtraendo é 95, ou seja, ele está aqui, ó. E se a nossa diferença é 37, a gente tem que descobrir qual é o minuendo. Basta a gente somar, então. Adição, então, 5 mais 7, eu tenho 7, mais 5, eu fico exatamente com 12. Lembra que o 12 é uma dezena e 2 unidades. Então, eu vou fazer uma troca. O 10, ele vem para cá, que é 1, certo? Nós temos 9 mais 3, 12, mais 1 que subiu antes, 13. Nós temos, então, 13 dezenas. Só que 13 dezenas eu vou fazer uma troca por uma centena e 3 dezenas, certo? E essa uma centena, ela vai vir, então, aqui, 132. Então, nós temos, então, que o nosso minuendo é igual a 132. Então, vamos lá, galera. Se uma das parcelas de uma adição é 89 e a soma é 121, vamos determinar a outra parcela. Eu já coloquei aqui, então, como um ponto de interrogação. Por quê? Porque nós não sabemos quanto que é a outra parcela. Então, 121 menos 89 vai determinar, então, o valor da nossa parcela, certo? Então, nós temos aí 1 menos 9. Eu consigo fazer? Não. Faço uma troca com a dezena então fica com 1 e a nossa unidade fica com 11. Mas por quê? Porque esse 1 que nós pegamos da dezena corresponde aqui a 10 unidades. Nós já tínhamos 1, então ficamos com 11 unidades. 11 unidades menos 9, nós temos 2 unidades. Uma dezena menos 8 dezenas, nós não conseguimos. Vamos fazer uma troca com a centena. A centena vai ficar com 0. E a nossa dezena, então, ela vai ficar com 11. Lembrando que uma centena é igual a 10 dezenas. Nós já tínhamos uma, ficamos com 11 dezenas. 11 dezenas menos 8, nós temos 3. Isso mesmo. Então, nós temos 32, é a nossa segunda parcela. Juvenal tem R$359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$600. Quanto falta para ele comprar o televisor? Essa ideia associada à subtração, ela quer dizer, então, sobre completar quantidades, certo? Então, se ele tinha 359, quanto falta para ele comprar a televisão de 600? Basta a gente fazer 600 menos 359. Nós temos, então, 0 menos 9. Só que você tem que pensar o seguinte, eu tenho 0, eu consigo tirar 9? Não. Se eu fizer uma troca com a dezena, não vai dar certo porque ela tem 0. Então, eu vou fazer uma troca com a centena. A nossa centena ela vai ficar valendo 5. Esse 1 da centena, ele vai vir, então, para a nossa dezena. Ou seja, nós fizemos uma troca que uma centena é igual a 10 dezenas. Fazendo uma troca de novo, a nossa dezena vai ficar com 9. Esse 1 da dezena ele vai para a unidade e a unidade vai ficar com 10. Então, agora nós conseguimos 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. 5 menos 3, 2. R$241, então, é a quantidade que falta aí para o seu Juvenal comprar a sua televisão. Então, quando nós temos que também tirar uma quantidade de outra. Então, o Norberto ele tem R$227, ele vai comprar uma calça de R$55. Quanto ele vai ficar ainda? Nós temos, então, 7 menos 5, 2. O 2, pensa que o prof tem como tirar 2 de 5? Então, pensa aí. Você tem 2 dezenas, certo? Observa, 2 dezenas. Tem como tirar 5 dezenas dessas 2 dezenas? Não. O que acontece? Nós vamos pegar emprestado da centena. A nossa centena, então, ela vai ficar com 1. Isso mesmo. E esse 1 que nós pegamos emprestado da centena, ele vai virar, então, 10 dezenas, certo? Lembra que uma centena é 10 dezenas, por isso que ficou 12. Por quê? Esse 1 que você pegou emprestado da centena é 10 dezenas. 10 dezenas mais 2 dezenas que você tinha ficou 12 dezenas. Agora nós podemos fazer 12 dezenas menos 5, nós temos então
7, isso mesmo. E uma centena, então, ficou 172. Então vai sobrar aí pro Norberto R$ 172, certo, galera? Para concluir, então, galera, nós vamos fazer nossas atividades. As atividades estão disponíveis na página 15 e 16 do nosso material. Caso você não tenha esse material, não se preocupe. Essas atividades estão disponibilizadas no material de apoio. E as atividades que nós vamos realizar é a atividade 3 e 4. Se você tenha gostado, se você ainda não deixou seu like, dá o seu like aqui embaixo e até mais.